1 Reis, capítulo 17. Está aqui o tema da nossa mensagem. Em tempos difíceis, vamos protagonizar, o papel de vítima ou o papel de solução. Capítulo 17, versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Irmãos, os tempos de Elias, como nós vimos, foram tempos angustiosos, foram tempos difíceis. Você não vai ver isso na Bíblia, mas era um tempo que corria muito dinheiro. O reino do norte estava ali bombando, como a gente podia dizer, não é? Só que, meus irmãos, a sociedade desprezava tudo que representava a Deus. Era o amor a si mesmo. As pessoas desprezavam as doutrinas da palavra do Senhor. As pessoas até ignoravam se Deus era Deus ou se Baal era Deus, como nós vimos na semana passada. Uma liderança preocupada apenas em manter o poder. Infelizmente acontece muito isso em tempos difíceis. É uma briga pelo poder, é uma briga para ver quem é que vai se dar melhor, quem é que vai se dar bem. E eles não se importam de matar vidas. Você aprenda isso, Quem está lá no controle, quem está na liderança de um município, às vezes de um estado, ou mesmo de um país, não está tão preocupado como a gente imagina, não. Contanto que o poder seja mantido. Agora, outra coisa horrível que acontecia era o desprezo aos pobres. Isso acontece muito em tempos difíceis, eles são esquecidos, eles são abandonados. Vimos na semana retrasada que a preocupação do rei não era se o povo ia morrer de fome ou ia morrer de sede. É se os animais que ele tinha, os cavalos e as mulas, iam ter água e comida, mas o povo podia morrer. O que não podia morrer era o cavalo e as mulas dele. Então, sempre que tem tempo difícil, por trás tem alguma coisa sobre, uma catástrofe, como tinha nesse caso aqui, a seca. Agora, no nosso tempo não é a seca, até tem chovido muito, graças a Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo tão difícil como nunca nós vivemos, que é essa pandemia, que tem mudado muita coisa em nossas vidas. Agora, em tempo difícil, então, ou nós vamos ser vítimas, ou nós vamos ser instrumentos de solução. Coloque isso na sua cabeça. Nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, você está sendo desafiado, não é por mim, não. Você está sendo desafiado pelo próprio Deus. Você está sendo desafiado pelo próprio Deus, ou você vai ser vítima o tempo todo, ou você vai ser uma solução, um instrumento usado por Deus para cuidar de pessoas, para abençoar vidas, para socorrer o oprimido. Você vai estar de um lado ou você vai estar do outro. Então, meus irmãos, quem sou eu nessa história? A crise ela é real. Essa crise que nós estamos vivendo, ela é real. E ela faz vítima, sim. Olha só, essa semana 3 pessoas que eu tive contato morreu. Assim, pessoas que eu vi pessoalmente. Então essas pessoas, elas hoje estão com o Pai Celestial e tudo mais, mas as vítimas reais, em tempos difíceis, elas existem. No tempo de Elias não foi diferente. Os profetas estavam sendo mortos. Muitos profetas do Senhor foram mortos por Jezabel. Era uma realidade naqueles tempos difíceis. Outra realidade, a fome, a miséria. Muitas pessoas morrendo de fome mesmo, passando fome. 3 anos e meio sem chover.
muita falta de comida, falta de tudo. Então essas pessoas, elas sofreram, eram vítimas reais. Está aqui, como essa que vai aparecer na história, a viúva de Serepta. Ela é uma vítima, né? Quase que vai para o lado do vitimismo, mas ela é uma vítima real. Então, meus irmãos, ser uma vítima real, às vezes, está acima do nosso querer e acima do nosso controle. Uma pessoa, por exemplo, que está trabalhando, ele tem os compromissos, eles têm as contas para pagar e tudo mais. O que acontece? Vem uma pandemia dessa. Vamos dizer que você é uma das pessoas que trabalha na Ford. Aí, de repente, você está lá, e o que aconteceu há 15, 20 dias atrás? Vem uma conta para infelizmente, vamos ter que fechar aqui, acabou, não dá mais, estamos fechando, são 5.000 pessoas. Bom, mas eles vão receber o desemprego e tudo mais, e se a esposa não tem emprego, se os filhos não têm emprego, uma hora esse dinheiro vai acabar. É por isso, olha, eu não sou contra as pessoas ficar longe uma da outra, não sou contra pegar os velhinhos e colocar dentro de casa, eu não sou contra as pessoas terem um cuidado especial, mas quando fala de perder o emprego do cidadão, aí eu sou contra. Sabe por quê? Porque quem paga água, luz, aluguel, e ele não pode trabalhar, ele sabe que ele vai ter um problema, ele vai passar necessidade. Então, por isso eu sou contra esse negócio de fechar tudo, nesse sentido. Porque as pessoas, em tempos difíceis, elas passam necessidade mesmo. Então, existe, meus irmãos, vítimas reais. Olha, às vezes vem uma catástrofe que você não espera. Olha o que aconteceu em Brumadinho. A pessoa está lá brincando de bola no quintal, daqui a pouco alguém fala, ó, rapa fora que o negócio está feio. O que está acontecendo? Vai acabar tudo. Tá tudo o quê? Tudo. Teu carro vai acabar, tua casa vai acabar, tudo vai acabar. Você ficar aqui vai acabar também. Então, meus irmãos, em tempos difíceis, a vítima real é real. Por isso podemos dizer isso, né? Muitas vítimas são reais. Essas pessoas não precisam de pena, não, tá? Essas pessoas precisam de ajuda mesmo, de alguém que ajuda. Agora, em tempos difíceis, abre espaço para o vitimismo. Eu quero que você preste atenção para você fazer a diferença de ser uma vítima e cair no vitimismo, tá bom? Então, o que é isso? É quando a pessoa fica presa nessa experiência infeliz, se posicionando sempre como uma pobre vítima, né? Do sistema, das circunstâncias. E Elias se deparou com pessoas assim. Agora, irmãos, se você pensar lá, a pessoa está lá no final do mundo, dentro de um barco, e já há mais de um ano lá dentro, daqui a pouco o barco que ela está quebra, e ela é uma vítima, ela não esperava que aquilo fosse acontecer, corria o risco quando saiu, alguém animou ela para aquilo tudo, mas agora ela é uma vítima. Mas como é que ela vai se comportar? Vai ficar o tempo todo chorando, reclamando, lastimando, acusando, gritando, vida cruel, como eu sou infeliz, como nada dá certo na minha vida, Então isso aí já não é mais ser uma vítima, isso aí é cair no vitimismo. A viúva de Serepta tinha uma tendência para isso. Quando o Elias falou, vai lá, faz um pãozinho, traz para mim comer primeiro, né, um bolo para mim comer primeiro, ela fala, não tem não, né? Eu tenho um pedacinho lá de bolo lá, que é para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, tá vendo? Já estava caindo no vitimismo. Quando o filho dela morre, ela acusa o Elias, ela briga com o Elias, ela tinha uma tendência, ela não partiu para isso totalmente, mas ela tinha uma tendência para o vitimismo. O rei Acabe, ele era o rei do beicinho. Se alguém falasse não para ele, ele falava o beicinho. Ele sempre era vítima. Então Elias é que era um maldoso, não ele que fazia tudo errado. Tá? Não ele que estava lá levando o povo para a idolatria. O ruim é o Elias, que está servindo ao Senhor. O ruim é o Acabe não, o Nabote, porque não vende a vinha para mim. Ele que é ruim, né? Tá vendo só? Então, algumas pessoas, elas não são apenas vítimas em tempos de crise. Elas caem nesse tema que nós falamos aí, né? De vitimismo. Agora, pior mesmo é você encontrar de um monte de crente olhando para uma panela vazia, sem atitude nenhuma. Essa atitude só mudou quando Eliseu falou assim, vai ver alguém aí, vê se acha alguma coisa para colocar na panela.
Olha só, mas é muito fácil, em tempos difíceis, a pessoa cruzar os braços, se sentir uma vítima do sistema e das circunstâncias, a panela está vazia, e ele falar, coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. Eu digo uma coisa para vocês, essas não são as almas valentes, não são as almas valentes, mas existem as almas valentes. Elias era uma alma valente em tempos difíceis, e olha que ele quase aderiu ao vitimismo, quase. Quando ele se frustrou, meus irmãos, com foi lá para o Monte Carmelo e teve aquela vitória, ele esperava que as pessoas fossem apoiá-lo, ele esperava que a população ficasse do lado dele, e quando ele chegou em Samaria, e ele recebeu um cartão vermelho, ele foi recebido com desdém, olha, Jezabel vai te matar, ele viu que as pessoas não ficaram do lado dele, ele também fez um beicinho, e ele foi embora, viajou quilômetros e quilômetros, entrou debaixo de um zimbro, e ele faz o quê? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, né? Eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer, mas não era hora de morrer. Uma pessoa que Deus deixou vivo, um crente que Deus deixa vivo em tempos de pandemia, não é para ele morrer, é para ser uma alma valente, não é para ficar escondido debaixo de um zimbro, é para aparecer, é para se dispor, é para dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento de solução, eu não quero ficar chorando debaixo de um zimbro. Mas ele fez isso, por quê? Porque as pessoas têm tendências a isso, de sempre se sentir uma vítima. Olha, não importa o mal que veio, o mal que sobreveio, ou o mal que alguém te fez, não importa, como é que você se comporta é que vai importar, tá? Aí sim faz toda a diferença. E aqui o Elias quase aderiu, né? E ele fala para Deus, olha, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, só eu que fiquei. Ele conta uma vantagem da vida espiritual dele, só que ele está escondido debaixo do zimbro. E Deus não precisa de ninguém escondido debaixo do zimbro. Deus precisa de crentes, como eu disse, que se levantam e sejam instrumentos de solução nas mãos do Senhor. Então, continuando, meus irmãos, em tempos de crise, Deus nos chama para ser instrumentos de solução. E como isso pode ser possível? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, você tem que entender o tempo que você está vivendo. Segundo, você precisa deixar a sua zona de conforto, o lugar de comodidade, tá? E ir até as pessoas que precisam. Terceiro, melhor que ajudar uma pessoa e ajudar pouco, é você poder ajudar muitas pessoas, ajudar muito. É sobre essas três coisas que nós vamos rapidamente falar. Então, primeiro, é que nós, em tempos difíceis, nós precisamos entender que tempo é esse. Igreja, você precisa entender que o poder e a hora das trevas, nesse tempo, está se fazendo forte. Lembra que Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse, olha, é a hora e o poder das trevas. Mas nós estamos vendo isso acontecer. Eu digo uma coisa para vocês, muitas igrejas fecharam, e vocês sabem disso, que muitas igrejas fecharam. Algumas estão fechando porque não conseguem pagar o aluguel e tudo mais. Mas como é que pagava antes? Sabe como é que pagava antes? Porque as pessoas iam na igreja. Agora não precisa ir mais. E por não precisar mais, eles não têm mais compromisso com as igrejas deles. Vocês estão entendendo? Então Satanás, ele consegue cumprir o propósito dele. Lá um camarada inventa um negócio lá, vem um vírus, começa a matar todo mundo. Satanás fica contente, por quê? Porque ele está conseguindo, e olha, tem conseguido fechar muitas igrejas. Então a igreja tem que ter uma leitura espiritual. Se ela não tiver uma leitura espiritual, e eu digo para os meus amigos pastores e digo para vocês também, agora é uma hora fácil de um pastor olhar e dizer, olha, eu vou fechar a igreja, porque a melhor coisa que eu posso fazer é fechar a igreja. O pastor já não faz tanta coisa assim, não é verdade? Agora, tem pastor que só faz uma mensagem por semana. Se ele fechar a igreja dele, ele não vai fazer mais nada mesmo. Vai fazer o quê? Ele faz uma live de 10, 15 minutos, acha que isso é muito importante e pronto, acabou.
A igreja precisa entender o tempo, tem que fazer uma leitura. Numa crise mundial, meus irmãos, a igreja tem que entender o seguinte: todos são vítimas, de certa forma, todos, né? Nós estamos aqui, vamos ser atingidos. A seca no tempo de Elias atingiu todas as pessoas de uma forma indiferente, inclusive atingiu até o próprio Elias. Então, vem para todos. E Elias, ele demorou para entender o tempo dele. Isso foi uma falha do nosso profeta, que ele demorou, né? Repare nas palavras que ele fala para Elias, no versículo 1 do capítulo 17. Ele fala assim, olha: nestes anos, nem chuva nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Bem, por que ele demorou para entender o tempo dele? Porque, meus irmãos, ele ora para não chover. Mas você não vê iniciativa de Elias para orar, para chover. Estão entendendo a diferença? Realmente ele está debaixo da ordem de Deus para orar para não chover. Mas por que eu falo isso? Porque eu estou comparando ele com outros profetas. Alguns profetas, Deus falava assim, olha, eu não quero que você ore, e o profeta baixava a cabeça e tal, como o próprio Moisés fez isso algumas vezes. O profeta olhar para Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de Israel, porque Israel é pequeno, Israel é fraco, Israel não aguenta. Estão lembrados disso? Agora, em que momento Elias, por Elias, ele põe o joelho no chão e fala assim, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha compaixão. Deus é que ia decidir se ia chover ou não. Mas ele está falando, quando eu falar que vai chover, vai chover. Eu falar que não chove, não chove. Então ele demorou para entender os tempos que ele estava vivendo. Ele parecia não sentir a dor das pessoas, porque na verdade faltava uma palavra para ele. Faltava a palavra compaixão. Elias é um profeta que é 8 ou 80. Tudo tem que ser resolvido rapidamente na base do fogo. Para ele, meus irmãos, se não serve a Deus, serve o diabo. Então, ele não conseguiu muito sucesso com as pessoas não, mas era um instrumento de Deus, é a alma valente nesse tempo, só que faltava compaixão para Elias. Então, meus irmãos, Deus fez o quê? Deus pegou Elias, vamos lá no versículo 2, mandou ele lá para Querite, versículo 3, Deus falou que ele ia beber da água daquele ribeiro, e Deus disse, eu vou te alimentar, fique aí que eu vou te alimentar, correto? Então, ali era um riacho, né? Deus tornou, aquele riacho também era um esconderijo, fica no meio das pedras, ninguém ia encontrar ele lá, estava livre da mão de Acabe, livre da mão de Jezabel. Agora eu digo para vocês, ele de bom grado, ele ficaria naquele riozinho, naquele ribeirinho, por 3 anos e meio, sem problema nenhum. Olha só, a vida estava boa, era sombra, água fresca, tá? Com direito a 2 refeições por dia, com um pãozinho e carninha. Estão vendo só? Ele tinha pão e carne 2 vezes por dia, para deitar na sombra e água fresca. Aí talvez você diz assim, aí até eu, né? Enquanto Elias descansava, o que estava acontecendo com as pessoas? As pessoas estavam passando fome. Por isso nós temos que ter muito cuidado quando dizer fecha tudo. Enquanto às vezes nós temos o nosso garantido, outras pessoas não têm e elas passam fome. De bom grado ele ficaria ali. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, ele secou a fonte. Olha aí no final do versículo 7, sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chuva sobre a terra. Olha a sabedoria de Deus. Agora ele está com fome, agora ele está com sede, e ele está passando a mesma coisa que as outras pessoas estão passando. Deus permite isso. Deus permite o obreiro, o pastor, o irmão, passar um pouco de necessidade quando ele não tem compaixão, quando ele não ama as pessoas. Às vezes é bom a pessoa passar uma necessidade para ele saber o que é uma necessidade. Às vezes é bom passar por uma dificuldade para aprender, olha, dificuldade é isso aí.
E agora, né? Não tem mais, ele esperou, a água acabou. E agora? O corvo não veio hoje, não veio amanhã, não é? Eu estou sem meu pãozinho, eu estou sem minha carninha, tem uma sombrinha aqui, tudo mais, mas não tem mais água fresca. Só de sombra a pessoa não vive, tá? Deus, na misericórdia dele, olhou, versículo 8, e veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta. Então, meus irmãos, em tempos difíceis, primeira coisa, aqui, nós devemos deixar o nosso lugar de conforto. Nunca esqueça isso. É muito fácil você ficar sem fazer nada. Seja para ajudar pessoas que estão próximas a você, seja até, meus irmãos, pela sua própria igreja. Você cruzar os braços e dizer: eu vou ficar na minha zona de conforto, é pandemia, e pronto, e acabou. Se você quiser, você pode ficar sombra, água fresca, comendo, bebendo, dormindo e abandonando todo o serviço espiritual, não assistindo sequer uma live. Tudo bem, mas Deus nos chama. Eu ordenei para uma viúva que ela vai te sustentar. Agora, existe viúva e viúva, né? Talvez ele pensava: eu vou chegar lá na casa de uma viúva, deve ser uma viúva bem afortunada, uma viúva que tem condições, uma viúva que tem dinheiro. Chega lá, meus irmãos, uma cidade miserável, uma cidade pobre, todo mundo com sede, todo mundo com fome. Encontra essa mulher na porta da cidade, como está aqui no versículo 10, ele se levantou, foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Você quer uma figura mais triste, necessitada, sofrida, do que uma viúva dessa? Com fome, pegando lenha, sozinha, sem ninguém para ajudar. E aí então, ele olha para ela e diz assim: traz para mim um pouco de água. E ela trouxe, né? Tinha lá. Agora traz também um pouco de pão para mim comer. Aí ela surtou, né? Aí ela olhou no versículo 12: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho bolo, senão somente um punhadinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Eu apanhei 2 cavacos, vou preparar para mim, vou preparar para o meu filho, nós vamos comer, nós vamos morrer. Ela disse: olha, não tem para você. Não tem. Tem para mim, para o meu filho, só para hoje, para agora. Eu vou preparar, nós vamos comer e nós vamos morrer. Meus irmãos, ele deixa a zona de conforto e pela primeira vez nesse tempo difícil, ele encontra dificuldade. Essa é a primeira vez. Ele encontra alguém que está necessitado. Ele vai numa cidade que está passando por dificuldade. Todos ali estão com dificuldade. Encontra uma viúva com seus filhos famintos, à beira da morte. Então, o Elias, ele pôde, pela primeira vez, presencialmente, colocar a mão na massa, ajudar, ser um instrumento de solução. Em tempos difíceis, nós podemos ficar chorando, cair no vitimismo, ou nós podemos ser o quê? Ser instrumentos de solução. E aqui ele tem uma pessoa agora que precisa de ajuda. E ele vai ajudar, irmãos. Olha, ele ora. E não faltou farinha, não faltou azeite. Não faltou porque ele ficou orando para que não faltasse. Então Deus milagrosamente aumentou a farinha e o azeite, mas aumentou porque ele estava orando por aquela senhora, estava orando pelo filho daquela senhora. Então, em tempos de pandemia, se você não tem comida para dar para alguém, se você não tem condições financeiras de dar para ninguém, o que você deve fazer? Você deve orar por essas pessoas. Você deve colocar o joelho no chão e clamar: Senhor, ajude essa pessoa que está sofrendo. Agora, depois o filho da mulher morreu, passou um tempo, o filho dela morreu, aí ela ficou muito chateada, estava ajudando o homem que se dizia de Deus, o filho dela morre na casa dela, ela grita com o profeta, fala: você veio aqui na minha casa para matar o meu filho, né? E trazer na minha memória os meus pecados. Então, que uma vida difícil de uma viúva sozinha, talvez carregava muito pecado ali, e ela se sentiu então punida divinamente
por isso o filho tinha morrido. Então ela surtou lá, ela gritou na casa dela, gritou com o profeta, culpou o profeta, né? E ele foi acusado de assassino da morte daquela criança. E aí ela confessa o pecado. Veja só, irmãos, presencialmente ele pôde assistir uma crise mental. As pessoas nesse tempo de pandemia, a cabeça não sai do lugar. Tem muita gente que não dá certo. Agora, você já imaginou que em tempo de pandemia, como nós estamos vivendo, a esposa, a irmã Renê lá, né, esposa do pastor Ricardo, a esposa do pastor Fio, que tem 7, 8 crianças, afora os adotados, você gostaria de ficar no lugar deles? Muito bem. Agora, eu não quero ficar, talvez você não quer ficar, mas ela está vivendo essa realidade. Essas viúvas estão chorando os seus mortos. E talvez elas vão surtar uma hora ou outra. A pergunta é, se alguém surtar com você, gritar com você, te acusar, às vezes justamente, às vezes não, o que você vai fazer? Abandonar essa pessoa? Dizer, olha que pessoa ingrata, aumentei a farinha, aumentei o azeite, agora está me xingando aqui. Eu não sou um profeta para ficar sendo xingado, não. Ele poderia ir embora, não é? Muitas pessoas, eu não mereço isso não mereço sofrimento não mereço essas acusações, não mereço isso, aquilo, né? Não mereço passar por isso aqui e tal. E ir embora. Então, ele está sendo usado, meus irmãos, para sentir a dor de coração, a dor aqui da cabeça dessa pessoa, dessa senhora, tá? Então ele está sendo usado por Deus para ouvir, né? Ele está sendo usado para ouvir a confissão de pecados da mulher. Ela não generaliza, mas ele está ali para ser usado por isso. E ele segura um cadáver nos seus braços. É a primeira vez que isso acontece. A pandemia estava legal, estava boa, enquanto ele estava no Querite. Enquanto tinha sombra, água fresca, pão e carne 2 vezes por dia. Agora, quando o negócio chega, quando o grito chega no nosso ouvido, quando a fome está diante dos nossos olhos, e quando o cadáver está na nossa mão, aí, meus irmãos, até nós sentimos. E ele sentiu. Versículo 18. Dá-me o teu filho, ele fala para a mulher. E ele tomou nos seus braços, levou para cima, no quarto, onde estava o menino, e o deitou na sua cama. E disse, ó Senhor meu Deus, também esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, eu rogo-te que é a alma deste menino, volte para ele. E Deus ressuscitou o menino. Mas veja só, é uma experiência, não é uma experiência? Agora ele está sentindo na pele o que as outras pessoas estavam sentindo todos os dias. Uma morte aqui, uma morte ali, e agora ele tem que segurar um morto nos seus braços. Ele vai aprender de compaixão, porque agora ele está passando por isso. Então, meus irmãos, para ser um instrumento de solução, é preciso estar presente, estar junto com as pessoas que estão sofrendo. É preciso de compaixão, é preciso sentir a dor, estar disposto a ajudar. É aí que eu vou ser nessa pandemia? Será que você vai ser aquela pessoa presente, disposta a ajudar, a ouvir um clamor, a ouvir uma confissão de pecado, a pegar, meus irmãos, o doente nas mãos, a pegar ajudar a carregar aquele caixão se for preciso? Orar a Deus? Quantas coisas nós podemos fazer em tempos difíceis? Como eu disse, ajudar pessoas com alimento, não tem? Ora. Ser um bom ouvinte para corações sofredores. Ele foi um bom ouvinte, ele ouviu tudo que a mulher tinha que dizer. Então nós temos que aprender. Olha, seja uma boa ouvinte, um bom ouvinte, quando alguém triste estiver clamando do seu lado. Você pare para escutar, porque essa pessoa precisa desabafar. Ajudar
a segurar os feridos. Meus irmãos, quem que vai ajudar os desempregados, os dependentes, os atormentados, aqueles que Satanás tem vencido ou venceu? Quem que vai segurar essas pessoas? Quem vai consolar os que perderam seus entes queridos? Elias se preocupa, ele ora a Deus, ele implora por aquela vida. Agora ele aprende sobre compaixão. Ele era duro, mas ele agora está mostrando um pouco de compaixão. E que, meus irmãos, a dor da morte não venha para nós, para que possamos aprender a ter compaixão do nosso semelhante, a sentir a dor do nosso semelhante. Quando, meus irmãos, passamos a ser compassivos, nós conseguimos revelar que Deus está em nós. Quando é que Elias realmente mostrou que Deus estava presente? Até o ponto da nossa história. Quando ele foi lá falar com Acabe, ele mostrou que Deus estava presente, parou de chover, parou tudo, tal, ninguém falou nada. Quando ele estava no bem bom, lá no Querite, também, olha, as pessoas iam ficar com raiva dele. Todo mundo morrendo de fome e ele lá. Então, como é que uma pessoa dessa vai mostrar o Deus maravilhoso que o nosso Deus é? Agora, ele conseguiu fazer isso, meus irmãos, quando ele age com compaixão. Ele fez muita coisa sem compaixão. Ele orou para a viúva tinha comida, a comida não faltou, mas era uma troca de favor, não é? Se a viúva tem comida, quem também teria comida? Ele teria comida, estão entendendo? Então ele ora, mas não é uma atitude de compaixão. Ali está sendo uma troca de favor, correto? Vamos continuar. Até a morte do menino, a mulher ela não viu Elias como um profeta vinda de Deus. Eu vou explicar por quê. Lembra que ele subiu lá no monte, conversou com as pessoas não sabiam o que falar. É porque muita gente tinha raiva do Elias. Quem que mandou parar de chover? O Elias, então é normal que as pessoas tivessem raiva dele. Então ela ajudava com uma mão na frente e a outra atrás. Ela sempre tinha um pé atrás com o Elias. Aí quando morreu o menino, pronto, ela decidiu, já sei de que lado que eu vou ficar, não é? E se sair é de Deus, então eu não quero ser de Deus. Se esse negócio de matar meu filho é o que é o certo, então, né, tá acabando por aqui. Minha paciência acabou. Agora, meus irmãos, o Deus de Israel era conhecido como um Deus compassivo. As outras nações olhavam para o Deus de Israel e às vezes eles apelavam por Deus de Israel ser compassivo. Vamos lá que eles vão acabar tendo misericórdia da gente. Isso numa guerra. Agora, quando, meus irmãos, o Elias, ele age com aquela dureza, ele não ora para começar a chover, ele não se importa muito com as pessoas, ele não consegue mostrar que Deus reina na sua vida, que Deus está presente. Sabe quando que nós vamos realmente mostrar que Deus está presente? Quando nós temos compaixão. Eu acho que isso fica bem claro na história do bom samaritano, não é verdade? Quem que é o meu próximo, né? O próximo foi quem? O samaritano, na resposta do próprio fariseu. Quem que estava mais próximo? Eu creio que aquele que teve o quê? Que agiu com compaixão, que agiu com misericórdia. Então, meus irmãos, quando nós agimos com compaixão e misericórdia, nós conseguimos tirar o Deus que está no nosso coração e colocar para fora, para que as pessoas vejam. E ela, meus irmãos, quando Elias se preocupa com o filho, ora pelo filho dela, clama, está ali atencioso com ela e com o filho que já está morto, e o menino ressuscita. Ela tem uma palavra. Vamos ver o que ela diz. Capítulo 17 e versículo 24. Disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Foi só quando Elias passou a sentir a dor daquela mãe que perdeu seu filho, e sentiu e orou por eles,
de uma forma compassiva, é que ela disse: olha, agora eu sei que você é um homem de Deus. E eu pergunto, como as pessoas vão saber que nós somos homens, mulheres, jovens de Deus, crianças de Deus? Como elas vão saber? Será que vai ser diferente da nossa história com a história do Elias? Será que é assim que funciona? Eu estou vendo aqui a vida do Elias e não é nada a ver comigo isso aqui não tem nada a ver comigo. Não acredite nisso não. Você sabe que a história bíblica, ela é para nos ensinar. Então, meus irmãos, nós sempre podemos fazer algo a mais. Bom, aquela viúva foi ajudada, a missão dele ali acabou. No capítulo 18, versículo 1, estamos terminando. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu já disse, a decisão de dar ou não chuva era de Deus. Mas um profeta, ele poderia sim chegar na presença de Deus e clamar: Israel é fraco, Israel é pequeno, Israel está sofrendo, não é? Então, Elias, ele vai deixar de ajudar apenas uma pessoa agora, né? E ele vai ser posto para orar por toda a nação. É o que vai acontecer no capítulo 18. O que acontece no capítulo 18, meus irmãos? Ele vai orar por toda a nação. Bem, ele não podia estar na casa de cada uma daquelas pessoas. E eu também não posso, você não pode. Nós somos chamados para ajudar aquelas pessoas próximas a nós. E o que eu puder fazer, o que você puder fazer, deve ser feito. Como ele fez para aquela viúva. Agora, como é que eu vou estar em cada casa, em cada lar? Eu não posso estar, mas Deus pode. É aí que vem, como é que eu vou ajudar mais pessoas? Eu já estou ajudando alguém, como é que eu vou ajudar mais pessoas? Orando a Deus, clamando ao Senhor. Vamos aqui no capítulo 18, primeiro, ele faz duas orações. Ele faz uma oração antes de descer o fogo e ele faz uma oração depois de descer o fogo. No capítulo 18, e versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Ele ora para que as pessoas creiam em Deus em tempos difíceis. Então, meus irmãos, nós somos chamados a ser instrumentos de solução, ajudar as pessoas, particularmente. Mas de uma forma geral, nós somos usados como instrumentos de solução quando nós oramos: Senhor, abre os olhos das pessoas nesses tempos difíceis, faz com que elas te conheçam, não é isso que ele está pedindo? Que o Senhor faça com que elas conheçam que somente o Senhor é Deus, para que eles se volte o coração ao Senhor. Essa foi a primeira oração do Elias. Uma oração nacional. Ele roga a Deus: Senhor, faz com que eles creiam em Ti, Senhor. Bom, parcialmente isso foi atendido por Deus, porque o povo acreditou e depois desacreditou. Mas olha o segundo pedido, que é a segunda forma de abençoar as pessoas. Aqui está no versículo 42, capítulo 18, versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou-se por terra e colocou o seu rosto sobre os joelhos. O que ele está fazendo aqui? Ele está orando, tá? Ele está clamando. O rei foi comer e beber. Ele acabou de sair da maior batalha espiritual que teve no livro de Reis. E ele venceu 450 profetas de Baal. Ele sim que deveria subir, comer, beber e descansar. Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele vai, sobe mais um pouco ainda no monte. E ele, meus irmãos, começa a clamar, começa a orar, até que chova, até vir a chuva. Ou seja, ele é usado por Deus.
seja para ajudar uma viúva, seja para ajudar a nação inteira em orações e em clamor. Meus irmãos, em tempos difíceis, nós vamos decidir se nós vamos ser a vítima ou se nós vamos ser o instrumento usado por Deus para ajudar pessoas, abençoar as pessoas. A decisão está dentro do seu coração. Você vai ter que prestar conta para o Senhor. Nossos problemas, nosso fracasso, meus irmãos, não pode nos impedir de ser uma bênção. Não pode. Aquele camarada frustrado, eu volto a falar dele novamente, o Ernesto. Quem podia ficar mais frustrado do que ele? E ele que já tinha sido frustrado várias vezes. Tinha um outro conquistador que vivia passando a perna dele. Ele falava de ir num lugar, o outro chegava primeiro, né? E estava lá acostumado já com seus fracassos, mas esse ninguém queria fazer, só ele. E ele fracassou também. Para ter uma ideia, isso só foi possível de uma pessoa atravessar aquele continente gelado de um lado para o outro 40 anos depois. Possível, hein? Alguém conseguiu fazer isso. Mas ele, meus irmãos, ele com aquele objetivo, eu não posso ser uma vítima aqui. Aí eu vou ser mais uma. Ele começa a animar as pessoas, começa a fazer com que as pessoas se sintam bem, começa a olhar e dizer, não, vamos encarar esse tempo, esse é um tempo, se a gente não pode ganhar, a gente tem que pelo menos sobreviver, né? E aí ele colocou isso como alvo, sobrevivência até o último homem. É muito difícil isso acontecer, porque foram 3 longos anos. Mas ele não quis ser uma vítima. Ele queria ser o quê? Uma solução. Não ia montar no barco não, no lugar de mulher e criança, e descer o barquinho e sair vivo de uma catástrofe. Não tem glória, não tem honra. Então isso é uma vergonha. Nós temos que ficar firmes. Irmãos, nesse tempo difícil, você fique firme. Ore para Deus. Senhor, me ajuda a ser um instrumento para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que sejam alimentadas, para que elas sejam consoladas. Senhor, me usa como instrumento. Amém?